Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar aqui fazendo uma reflexão acerca do Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. No capítulo 3, nós podemos observar, nós estudamos, refletimos acerca de quem era João Batista, para que ele veio, o que ele fazia. E também nós vimos qual o tipo de arrependimento que devemos ter, o significado de arrependimento. Nós vimos também o que eram os saduceus, os fariseus, e quais os frutos dignos de arrependimento. Quando você olha para uma pessoa, você observa, você tem um discernimento que verdadeiramente essa pessoa está transformada, que verdadeiramente ela se arrependeu do seu pecado. E nós vimos também o batismo de Jesus Cristo por João Batista e também o batismo de Jesus Cristo com o Espírito Santo. Hoje nós vamos ver acerca das tentações de Jesus e Jesus ali na Galileia, quando ele levantou os primeiros discípulos. Jesus foi tentado após o seu batismo, logo após o seu batismo, diz aí o versículo 1, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Satanás, a serpente. Então você veja bem, quem que levou Jesus ao deserto? O Espírito, porque o E que está aí é E maiúsculo, Espírito. Então aqui a gente vê que já é uma ação do Espírito Santo, né? E Jesus foi levado para ser tentado por Satanás. Para quê? Para uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência à vontade de Deus. Jesus, ele era o próprio Deus, homem puro, limpo e sem pecado algum. Ele foi levado para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, para ver se verdadeiramente ele obedecia à vontade do Pai. Ao invés de se submeter às vontades do maligno, às vontades de Satanás. Então, no versículo 3, 6 e 9, nós podemos ver e observar as tentações. Primeiro, e chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Aí Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você veja bem que Satanás, a serpente, ela conhecia a palavra de Deus. Ela conhece a palavra de Deus. E Jesus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus era o próprio Deus. Ele, a partir dali, iria começar o seu ministério. E hoje, nós, aonde que está a palavra de Deus? Está aqui, ó, na Bíblia.
que é a boca de Deus. A boca de Deus falando conosco. Está na Bíblia. Se você estiver angustiado, triste, cabisbaixo, busque se recolher, entrar no seu quarto, orar em secreto, que em secreto Jesus, o próprio Deus vai falar com você. Aqui você não precisa de profeta, profetisa, você não precisa correr atrás de pessoas que às vezes nem têm entendimento da palavra do Senhor. E você mesmo começa a estudar, começa a ler. E conhecereis a verdade vos libertará. E o Senhor Jesus vai falando ao seu coração. Então, quando nós desconhecemos a palavra do Senhor, nós ouvimos falar, nós andamos atrás dos outros para ouvir falar. Mas não é a mesma coisa de você falar pessoalmente com Deus, através da boca de Deus. A boca de Deus está aqui. É a Bíblia, a qual devemos recorrer para não sermos enganados pelo vil tentador. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, lá em cima, no lugar mais alto, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. O que Jesus disse? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Veja bem, a segunda tentação de Cristo. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação está aí no versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus, aleluia! Só existe um Deus único e verdadeiro. E o governo, esses governos, o governo de Jesus não é político, o governo de Jesus não é de empresa, o governo de Jesus não está nesta terra. Ele estava se referindo ao reino dos céus. Jesus veio pregar o reino dos céus. Então aí o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia! Glória a Deus! Então, aqui nós podemos observar que Satanás é o maior inimigo do cristão. O cristão, ele deve estar consciente da palavra do Senhor. Ele deve conhecer e deve saber que existe uma guerra espiritual no reino celestial contra nós, contra mim, contra você, e que nós devemos estar preparados, e que esse reino espiritual, ele é invisível. Então nós devemos estar preparados como? Com o Espírito Santo, porque sem ele, nada podemos fazer. E empregar a palavra de Deus, usar a palavra de Deus. O cristão não pode viver sem a palavra de Deus. Tem que ler todos os dias, orar, pedir ao Senhor entendimento, para poder vencer as tentações desse mundo. Então, vencer, como eu vou vencer as tentações desse mundo?
através da palavra de Deus. Então, resistindo às tentações, como Jesus resistiu. E na palavra do Senhor tem vários versículos aonde você necessita memorizar, colocar na mente, colocar no momento certo, colocar no coração, que no momento da tentação você vai saber usar, meditando nessas palavras, memorizando essas palavras, esse versículo, no momento exato, você vai saber usar com sabedoria. Repita, memorize a palavra do Senhor. E na palavra do Senhor é a boca de Deus falando conosco, e ali ela vai te dar a direção. Aqui também no versículo 2, nós podemos observar que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Oh, glória! Aqui a gente vê um ato miraculoso, né? Existem teólogos que falam que não, que Jesus bebeu água. Eu trabalhei muitos anos no hospital, na enfermagem. E quando você coloca placa de jejum, de 12, de 24, então ali fala que jejum é jejum de comida e jejum de bebida. Aí você vai falar, mas lá o paciente tem o soro, né, para estar hidratando. O rim dele vai funcionar. Sim, mas nós estamos falando de Jesus. E para Jesus, meu amado, minha amada, tudo é possível. Tudo é possível. Ele podia sim jejuar 40 dias e 40 noites. Porque ele era e ele é o Filho de Deus, que Mateus está nos mostrando ele como homem, como Filho de Deus. Amém? Então aqui, depois de tentado, Jesus foi, comeu e bebeu água. Então, muitas pessoas, muitos teólogos fazem estudos acerca disso. Mas nós, na nossa pequenez, vamos apenas compreender que Jesus era cheio do Espírito Santo. E a ele poderia sim ser feito esse milagre. Acerca do está escrito. Satanás empregou a palavra de Deus com a finalidade de tentar Cristo a pecar, falando, está escrito. E mesmo assim, ele não se deixou levar, porque ele conhecia a palavra do Senhor, do Pai dele, a qual ele veio e trouxe a palavra para nós. Nós, crentes, cristãos, devemos conhecer profundamente a palavra de Deus para nos precaver daqueles que pervertem as escrituras no seu benefício próprio, para satisfazer os seus desejos naturais, a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa. Jesus chama atenção acerca disso. Raça de víboras. Com relação à raça de judeus, de não judeus, raça humana de víboras. Então aqui me chama a atenção
Lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou usando outra Bíblia. Já era para ter deixado isso aqui separado. Vamos ver no índice, né? A página de Eclesiastes. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8. Quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Que cobra é essa? Que cobra é essa? É a víbora que existe dentro de mim e dentro de você. É nossa natureza pecaminosa, que se nós fizermos bem, nós receberemos bem. Mas se nós fizermos mal, receberemos mal. Seremos mordidos por nós mesmos. Então aqui, a sabedoria mostra em conta os riscos e as dificuldades da vida com suas tarefas cotidianas. Então, o sábio, ele evita os danos. Nós somos sábios. Nós andamos de acordo com a vontade do Senhor. E nós sabemos que se nós pecarmos, nós iremos ter por isso. Ter o pago por isso. Então, como nos livrar dessa serpente, dos perigos ocultos? Lendo a palavra de Deus. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Memorizando a palavra do Senhor, tendo entendimento na palavra do Senhor. Porque às vezes, meu querido, muitas pessoas, na ânsia de levar a palavra do Senhor, sobe aos púlpitos, não se preparam, ou não estudam a palavra do Senhor e tem uma visão deturpada. Uma certa vez, eu li um livro chamado A Lupa. Como o nome do livro, Senhor? Depois eu lembro e falo para os irmãos e as irmãs. Então é assim. Um senhor, ele não enxergava bem. Ele não via nada. Ele não saía do quarto porque ele não enxergava. Aí, uma certa feita, uma pessoa deu um fundo de garrafa para ele. E ele viu que ele conseguiu ver uma nublagem, bem nubladozinho. Mas ele conseguia enxergar, ele já saía daquele quarto porque ele via claridade. Depois outro amigo dele levou ele para o oculista. E aí aquele oculista, ele foi, fez o estudo e viu que ele estava com deficiência nos olhos e passou-lhe um óculos. E ele começou então a enxergar tudo de uma forma nítida, de uma forma clara. E bem assim é a Bíblia. Se nós não tivermos esse contato, nós não estudarmos a palavra, nós não dedicarmos um tempo para o Senhor, nós não iremos aprender.
devemos ter paciência. Imagina, meu amigo, minha amiga, aquela pessoa que não sabe ler, que não sabe escrever, que não enxerga. Qual a dificuldade? Então, seja luz no mundo. Olha só aqui. O que está escrito aqui nesse capítulo. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quem era essa luz? Quem é essa luz? É Jesus. Então, se Jesus habita em mim, seja luz também. Leva a palavra do Senhor, mas só abra sua boca quando você tiver certeza. Porque tudo isso vai ser cobrado de nós. Vai ser cobrado de você, vai ser cobrado de mim. Então, Satanás, ele sabia, ele usou a palavra do Senhor, está escrito. Então, aqui faz a referência que nós devemos, que todo crente deve conhecer profundamente a palavra de Deus para praticar. Lá no 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Pedro, ele fala dessas pessoas que torcem as escrituras para a sua própria perdição. Infelizmente, existem pessoas que não têm juízo, né? Que falta-lhe o juízo. No versículo 4:8, todos os reinos do mundo se referem a esse reino. Que Jesus não veio para governar, para ser presidente da república, para ser ministro, para ser governador. Não, não, não. Jesus não veio ser economista, não, de forma nenhuma. O reino dele não é daqui, da terra. É do céu, né? Glória a Deus. Aleluia. 4:10. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Alimentaram ali a Jesus. Então você veja bem, quem era Satanás? Satanás, ele vivia lá no reino de Deus. Ele era um anjo perfeito, ele era um anjo bom, não é? Dizem as escrituras que ele era ditoso, formoso. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus por um certo tempo, antes do mundo existir. Então ele se rebelou e tornou-se um dos principais adversários de Deus e dos homens. Então ele queria ser Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria reinar. Então, o que aconteceu? Ele fez uma rebelião, uma grande rebelião, e quando ele caiu, ele trouxe consigo uma multidão de anjos também inferiores, rebeldes, que são os espíritos malignos, os espíritos que as pessoas falam, os espíritos imundos. Satanás e muitos desses anjos inferiores, decaídos, foram banidos para a terra. Então, a sua atmosfera circundante, onde operam limitados, seguindo a vontade permissiva de Deus, quer dizer, eles só operam aqui se for vontade permissiva de Deus. Se Deus não permitir, eles não operam nada. Satanás também é chamado serpente. Provocou a queda da raça humana.
O império do mal sobre o qual Satanás reina é altamente organizado e exerce autoridade sobre as regiões do mundo inferior e anjos caídos e anjos perdidos e o mundo em geral. Satanás não é onipotente, onipresente nem onisciente. Por isso, a maior parte das suas atividades é delegada a seus inumeráveis demônios. E Jesus veio à Terra a fim de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem do reino e do domínio de Satanás. Nós podemos observar que eles são organizados e que têm hierarquia. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Depois disso será solto, após o qual fará uma derradeira tentativa de derrotar a Deus, seguindo-se a sua ruína final, que será lançado no lago de fogo. Satanás atualmente guerreia contra Deus e seu povo, procurando desviar os fiéis da sua lealdade a Cristo, fazê-los pecar e viver segundo o sistema do mundo. O cristão deve sempre orar, pedindo a Deus por livramento, para manter-se alerta aos ardis de Satanás. Você ora ao Senhor, você pede ao Senhor, quando você acorda de manhã: Senhor, me veste com tuas armaduras, para que eu possa resistir os dias maus. Glória a Deus. Então aí fala, quando ele fala sobre os pescadores de homens. Quando ele levanta aqui a Pedro, a João, Tiago e André. Ele fala que irá fazê-los pescadores de homens. Então, o que é? Então, significa estar ocupado com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Você pode ter o maior cargo dentro da igreja, mas se você não trabalha para Deus, você não fez nada. Se não estiver ocupado, procurando o que fazer, levar a palavra de Deus com lealdade, com fidelidade, com mansidão, então você está falhando em seu dever na obra de Deus. Então devemos ser humildes, levar com amor, levar com mansidão a palavra de Deus. Não é com gritos, não é com contendas, querendo prevalecer a sua vontade, não. Tem que prevalecer a vontade de Deus. Eu vou falar a palavra do Senhor. O que passar disso é do maligno. Então nós devemos, se Jesus ele se fez servo, ele veio nos alertar, nos ensinar, nos educar dentro do evangelho. Então nós devemos também estar fazendo a mesma coisa, trabalhar para o reino de Deus, imitar ao Senhor Jesus. Então, aqui no versículo, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. Nós devemos fazer igual, ensinar. Então, aqui começa, né, o trabalho de Jesus, relacionado à cura, aos milagres, à expulsão de demônios. Então, o reino de Deus inclui as bênçãos para o corpo e para a alma.
Então, onde está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará, está aqui, no capítulo 4. A coisa que eu acho mais linda neste capítulo, que eu achei lindo demais, que o povo, eles iam para ali, aquelas pessoas daquelas 10 cidades, né? Decápolis, 10 cidades pequenininhas, e todos ali iam, e o povo estava sentado em trevas, na escuridão total. E eles viram a grande luz, e que estavam assentados na região e sombras da morte, a luz ali raiou. Lindo isso, não é? Então, que a luz de Jesus Cristo, ela brilhe dentro de você, para ter juízo, e que venha estudar, contemplar, entender a palavra do Senhor, para então estar refletindo e levando para o próximo, de fato e de verdade, como é a palavra do Senhor. Amém? A graça e a paz, uma excelente manhã a todos, uma excelente sexta-feira a todos, na presença e na graça do Senhor. E seja luz, faça o bem a alguém hoje, ganhe uma alma para Jesus. Amém? A paz.